hoje nós vamos discutir educação privada e educação pública em Minas Gerais e como é que estamos nós mineiros no cenário nacional dessa área tão importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a educação. A nossa convidada conhece profundamente desse assunto. Valéria Morato, muito prazer em ter você aqui no Café e Prosa. Ela é professora do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o Simpro-MG. Valéria, inicialmente, uma avaliação geral sua. Como está a educação em Minas, principalmente educação primária, secundária, essa educação privada, mas também pública? É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar sobre educação. É sempre gratificante e é um assunto que está, vamos dizer, na ordem do dia, né? Uma vez que nós estamos aí discutindo um projeto eleitoral que se consolidará em 5 de outubro, né? E é muito importante que todas as pessoas entendam que a educação tem que ter o centro, tem que estar no centro do debate nesse momento tão importante. A educação, ela tem vivido nos últimos 12 anos um investimento muito veemente por parte do governo federal. Aliás, desculpe, nós vamos discutir aqui tanto a educação na área pública federal, área pública estadual e dar uma rápida passada na área municipal. Tá Lembrando-se que teremos daqui a pouco eleições federais e estaduais. Sim, e quando eu começo me referindo a isso, Sim, é porque nesses últimos 12 anos nós conseguimos, os trabalhadores da educação conseguiram que houvesse e que estivesse no centro a questão da democracia na educação. Você fala dos trabalhadores da educação nacionalmente? Nacional e que se estendeu para os estados e para os municípios. Aliás, eu tenho que registrar que o Simpro Minas Gerais, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, é um dos mais respeitados do Brasil, talvez o mais respeitado do Brasil. Os sindicatos professores da rede privada, o Simpro Minas, como você mesmo disse, ele representa um segmento de professores que trabalham na rede privada, mas ele entende a educação como um bem público e uma obrigação do Estado, direito de todo cidadão. Então, o que nós fazemos? Defendemos aqueles trabalhadores que têm uma concessão, né, que é a educação, o direito de trabalhar numa educação, seja ela confessional, seja ela com uma linha institucional diferenciada, mas entende que tem que trabalhar por um projeto de educação que prime pelo desenvolvimento de país. Sim. Então, com isso, o que nós reiteramos e fomos à luta, vamos dizer assim, por espaços de debate com a sociedade civil. Esses espaços se concretizaram na primeira Conferência da Educação Básica, que depois veio a ser a Conferência Nacional de Educação, que discutiu desde a educação infantil até o ensino superior. Aliás, quais as principais conclusões dessa conferência? E eu queria saber também, certamente os espectadores estão curiosos nessa questão, se vamos ter aí outra ou outras conferências. Nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação e agora já tivemos a segunda. Essa segunda resultou na aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi sancionado pela presidente Dilma e que um dos maiores ganhos é o financiamento, o que tange ao financiamento da educação, que foi a aprovação tão largamente divulgada dos 10% do PIB para a educação. Isso é uma grande vitória, né, da união dos trabalhadores da educação com a sociedade civil, em que entende que para que um país se desenvolva e que tenha é necessário que tenha investimentos na educação. E investimentos num país capitalista se faz com recursos, em todos os lugares se faz com recursos financeiros, né? Esse financiamento,
ele passa pela valorização do trabalhador da educação, pela valorização do professor. Sim. Né? Uma das nossas vitórias também, durante esses 12 anos, nos últimos 12 anos, foi a questão da instalação do piso nacional do magistério. Sim, e qual é a média, qual é o valor básico desse piso? O piso é nacional, Sim. né? Ele é para o país todo. E ele estabelece hoje na faixa de R$ 1.560. Sim. Esse valor, para além desse valor, Sim. ele estabelece também que o professor tem 1/3 da sua carga horária destinada para avaliação, planejamento e formação, o que para nós é essencial. Sim. O professor, ele é um trabalhador que precisa pensar mais o seu fazer. Sim. Ele precisa construir o seu fazer, né? E essa construção, ela se dá no seu coletivo, junto com seus pares. É um trabalhador de conteúdo, não só na forma, no empenho dele, mas no conteúdo que ele tenha, nesse conhecimento e no humanismo, claro. Ele trabalha com gente. Sim, né? com gente e com cérebros. Com né? formação de pessoas que vão ajudar e que são essenciais, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do país. Como é que está Minas Gerais em relação a esse piso? Nós temos realidades diferentes Sim. em Minas Gerais. Alguns municípios, o que fica a cargo do município? A educação infantil fica a cargo dos municípios, por instituição da LDB, né? Sim. A educação básica, de 1º ao 9º ano, ela é compartilhada, município e estado. Sei. O ensino médio é a cargo só do Estado. Sei. Né? E o ensino superior, ele é Estado e federalização. No caso de, como são realidades diferentes, nós temos municípios que hoje já aplicam o piso nacional instituído pelo MEC. É possível ter alguns exemplos em Minas? Nós temos a cidade de Arcos, Sei. a cidade de Contagem, Sim. que cumprem Perfeito. o piso nacional. Sim. E cumprem na sua totalidade. Pois é, porque agora... tem cidades que pagam o salário, mas os professores não têm essa carga horária, esse 1/3 da carga horária destinada à sua construção. Sei. Como está a educação privada, mas principalmente a educação pública em Minas em relação aos outros estados brasileiros? Minas Gerais não paga o piso nacional. O Estado de Minas Gerais? Não, o Estado de Minas Gerais, na sua obrigação legal, ele não paga, ele não cumpre a lei, vamos dizer isso. Lamentável, né? Vamos dizer assim. Isso é lamentável, é uma luta dos trabalhadores da educação do Estado, né? Nós temos o Sindiúti que levanta essa bandeira com o apoio do Simpro, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, como eu já disse, ele apoia porque acredita que todos os trabalhadores têm que ser valorizados. E não cumprir a lei... Estado que não cumpre a lei é, no mínimo... E que, em tese, é o 2º ou 3º PIB nacional. Isso é que é surpreendente. E o que é pior, um governo que questiona a legalidade do piso nacional. O governo de Minas foi à justiça questionando a legalidade? Foi à justiça questionar a legalidade. Né? Diz que é inconstitucional um piso. Então, isso demonstra claramente o que nos é mais doído, vamos dizer assim, que não valoriza a educação. Sim. Porque se não valoriza os trabalhadores da educação, logicamente não valoriza e não entende a educação como fator que vai desenvolver o Estado, que é um Estado, um dos maiores estados da nação. E que, lamentavelmente, me dizem todos os grandes especialistas, ou quase todos, Minas Gerais é um estado, lamentavelmente, com índices altos de analfabetismo. E aí tem aquela estratégia que não só Minas usa, mas outros estados. Tem os índices oficiais de analfabetismo, que já são grandes, e tem os índices extraoficiais, ou seja, quem sabe desenhar o nome apenas, muitas vezes entra como uma pessoa alfabetizada. Existem fatos que... Manipulações, muitas vezes. E que nós não conseguimos, nós que vivemos dentro das escolas, presenciamos, mas que é difícil, vamos dizer, provar materialmente. Sim. Até porque nem sei se há interesse das autoridades estaduais que haja essa prova. Valéria, a gente ia falar de mitos
da educação em Minas e no Brasil. Eu queria que você, então, nos relatasse alguns dos mitos dessa educação em Minas e, claro, depois você vai falar das verdades. Um dos maiores mitos que tem hoje a respeito da educação é que esse governo que hoje está, me permitam, eu não tenho como, se você me pediu para falar de mito, Sim. Esse governo que hoje está em Minas Gerais deixou um legado para a Governo estadual. Governo do Estado. Isso não é fato, isso não verdade. Sei. É verdade. Sim. Os trabalhadores da educação, como nós já dissemos no primeiro bloco, eles não são valorizados, não tem a lei cumprida, que é o piso salarial. Né? O piso salarial nacional não é cumprido em Minas. Não é cumprido como você citou no primeiro bloco. Como eu citei no primeiro bloco. O governo de Minas chegou a entrar na justiça para tentar derrubar uma questão básica dos professores e do ensino como um todo, que é o piso salarial. O que demonstra que não há valorização da educação. Isso então, nada mais coerente ou incoerente, né, do que dizer que esse governo está deixando um legado para a educação. Isso não é fato. As escolas estão sucateadas. Né? Hoje, há uma pesquisa em que demonstra o número de professores que têm desistido e se afastado da sala de aula por desvalorização, né? Por falta de apoio. Não há democracia dentro das escolas do Estado. Tem muitos jornalistas que reclamam muito de também falta de democracia por parte do governo do Estado na questão da liberdade de expressão. Há jornalistas que dizem que há também uma censura. Aliás, eu sou um desses jornalistas que diz isso porque eu cheguei a ser censurado pelo governo do Estado algumas vezes, mas... Nós temos diretores de escola, porque o que acontece hoje? Os diretores da escola estadual, eles passam por uma prova, depois tem a sua, vamos dizer, candidatura referendada pelo colegiado escolar e depois eles têm o aval, né, ou a nomeação do governador. Professores que entraram em movimento grevista foram exonerados. Vice-diretores aqui em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Nós temos colegas que são da rede pública e da rede privada e que estavam em direção da rede pública e que aderiram ao movimento em que pleiteavam valorização para si e para os seus colegas, para a categoria, e que tiveram a sua exoneração, o seu cargo retirado sumariamente, né? Quer dizer, houve então uma retaliação. E só um segundinho, quando eu falei em censura, eu não falei em censura aos jornalistas do serviço público, que isso obviamente acontece. Eu falei também em relação aos jornalistas da área privada. Eu trabalhei numa rede de televisão privada, onde eu fui sim censurado várias vezes, como conheço jornalistas de impressos, de rádios, de TVs privados, de revistas, que são volta e meia censurados até hoje. Nós tivemos há 3 dias um evento em que reuniram-se 500 professores do Estado num hotel em Belo Horizonte. Sim. E nós, enquanto Sindicato dos Professores, fomos distribuir um material que era alusivo à Lei 100, que foi uma lei que o governo do Estado acertou lá de uma forma para resolver um problema dele. Aquela questão dos dezenas de milhares... São 80 mil 80 mil, que foram... a sua inconstitucionalidade agora pelo Supremo. Eles foram contratados sem prova, sem comprovação de capacidade. Concurso. Isso, sem concurso. Aliás, foi muito ruim para Minas Gerais, nacionalmente e até internacionalmente, porque alguns veículos da Europa e dos Estados Unidos chegaram a registrar esse fato pelo volume de pessoas contratadas irregularmente em Minas Gerais, mais de 80 mil pessoas. Esse problema foi essa alternativa da Lei 100, que ele chamou, foi uma forma que o governo do Estado fez no que ele chama de choque de gestão, que na verdade sucateia o trabalhador. Ou seja, esses mais de 80 mil tomaram, na verdade, um choque. Verdade, é isso
mesmo. Não é? Dessa gestão. Um choque de indigestão, digamos assim. Dessa gestão. Sim. E aí hoje estão todos servidores, professores deprimidos, porque não Sim. sabem da sua situação. Claro. Depois de 20 anos, nós temos professores que passaram em concurso e abriram mão quando foram chamados para nomeação, porque já estavam garantidos na Lei 100. E hoje estão literalmente com a mão na frente e outra atrás, Sim. se você me permite usar Claro, essa expressão. Claro. E, infelizmente, sim. Então, isso demonstra, mais uma vez, é um mito a educação no Estado, não é legado que Educação ninguém em quer. Minas, em né? Minas Gerais, a educação dessa gestão. Uhum. E não, eu estava dizendo da questão da democracia, nós fomos panfletar um material que dizia a verdade sobre a Lei 100. Sei. E a pessoa disse para nós assim, vocês não são bem-vindos aqui. Onde foi? Desculpa. Num hotel aqui em Minas, onde aqui havia em Belo esse Horizonte, seminário. onde havia um seminário para 500 professores do Estado. Sim. Vocês não são bem-vindos aqui e, por favor, se retirem. Nós não admitimos nesse espaço que se fale mal do governo. Embora seja, vamos dizer, um espaço público onde se faz um debate sobre educação pública. E nós não estávamos falando mal, nós estávamos falando a verdade. Sei. Uhum. E isso Sim. é o que mais... Estavam se expondo, né? Não estavam falando sem assumir a responsabilidade. Não. Cada um com o rosto limpo, com o peito aberto, se expondo. Isso é o que mais nos causa indignação. Sei. Porque você não está mentindo, né? Você está Claro. dizendo a verdade, você não Claro. pode dizer a verdade. Aliás, um dos compromissos dos professores é esse, né? O compromisso com a verdade. Um outro mito é que o professor da rede privada, ele é mais valorizado do que o professor da rede pública. Isso em Minas ou nacionalmente? Em Minas e nacionalmente, mas eu quero destacar Minas Gerais, Sim. né? Que é a convenção pela qual eu respondo, pela qual nós trabalhamos. Isso também é um mito. O professor da rede privada, ele está tão sucateado quanto o professor do Estado de Minas Gerais. A negociação, ela é muito difícil. A democratização na escola privada, não existe nada, né? É mesmo? Mesmo com a legislação que garante, em tese, uma liberdade de expressão, uma democratização, nada. Né? Quer dizer, na minha área eu falo também que nós temos aí Constituição Federal, Constituição Estadual, que garantem liberdade de expressão e nós, jornalistas, insisto, em Minas Gerais, continuamos sendo severamente censurados. Eu costumo brincar, mas toda brincadeira tem sempre um fundo de verdade, que dependendo da cor que você pinta seu cabelo, se o patrão não gostar, ele manda embora. Então é simples assim. Sim. Né? Sim. Então, infelizmente é simples assim, né? Infelizmente. Então é uma realidade que é um mito. O professor da rede privada, ele é tão castrado na sua liberdade, no seu pensamento. O ensino apostilado, ele tira muito o pensar do professor, né? O fazer do professor. A apostila já vem pronta, você tem só que reproduzir. Não é o professor, não são os professores que fazem o conteúdo das apostilas? Não, hoje existe uma mania. Antigamente era. Hoje existe uma mania, né? Ou uma moda do ensino apostilado, que pode parecer que fica mais fácil para o professor porque o material já está pronto. Não é verdade. Você tem um cronograma para seguir, o que impede, inclusive, que o professor respeite o tempo do aluno. O tempo do aluno, pedagogicamente, de estar se formando. Sim. E cada aluno, cada ser humano tem um tempo diferenciado. O professor da educação infantil dos anos iniciais, principalmente, ele precisa levar isso muito em conta. Claro. E o ensino apostilado, com data prevista, com uma prova que vem pronta de São Paulo, não é você que elabora. Isso tudo imposto pelo governo de Minas? Pelo dono da escola. Pelo dono da escola. Privado agora. Se o governo quisesse que fosse diferente, ele também poderia fiscalizar. O que não diferencia do governo do Estado, né? Porque o governo do Estado também manda uma prova que é elaborada por ele para que aplique. Tanto faz na escola. A mesma prova é aplicada num bairro de Belo Horizonte Central e numa cidade lá do interior, lá de Jequitinhonha. Que são realidades totalmente diferentes, né? Desrespeitando a diversidade, desrespeitando a individualidade, desrespeitando toda
o que é o fazer Sim. e o crescimento de cada ser humano. Valéria, eu queria te agradecer muito, te cumprimentar pelo seu trabalho como presidente do Simpro e pela sua coragem, que é uma coisa também muito importante e muito bonita de se constatar. Muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço, poder falar num programa de televisão sobre educação de forma livre, de forma tranquila, nos é muito caro esse espaço. O Sindicato dos Professores agradece, está à disposição para discutir educação onde quer que seja, com qualquer pessoa que se dispõe a isso. Muito obrigado. O Café e Prosa fica por aqui. Esperamos receber suas críticas e sugestões no e-mail que está aí na sua frente. Muito obrigado.